noite, irmãos. E a paz do nosso Deus, amém? Estou sentindo falta de alguns irmãos, mas estou sabendo que alguns estão passando de um momento de enfermidade. Vamos estar orando por eles e agradecer ao nosso Deus por Ele ter nos dado o beneplácito da sua bondade de estarmos aqui na sua casa essa noite, amém? Lembrando os avisos da semana, que amanhã tem um culto de mulheres aqui na nossa igreja, culto dirigido pelas mulheres, amanhã, né? Amanhã, então, os irmãos se façam presente. Esse é um momento muito bom de aprendizado da palavra do Senhor, um momento de comunhão, é um momento também que nós recebemos as mulheres das outras igrejas, é um momento que a gente se reúne para adorar a Deus em uma segunda-feira, é um momento ímpar, um momento único. Então, vamos nos fazer presente amanhã para prestigiar um culto dirigido pelas mulheres da nossa igreja, amém? Lembrando que quarta-feira temos culto de doutrina, onde nós temos aprendido a importância de fazer o ídolo do Senhor e a maneira correta de fazer. Isso é um momento de aprendizado, esse momento de aula muito bom, igual como a nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, nós tivemos uma quantidade de pessoas muito boa, senti falta de alguns, mas agradeço que o nosso Deus ver uma igreja viva, um aprendizado, se edificando na palavra de Deus. Amém? A partir das 19h30 é o nosso culto de doutrina. E no domingo temos a nossa escola bíblica pela manhã, de 9 às 11, e o culto de adoração, esse que estamos realizando agora nesse momento. Anotar ali, lembrar de todos os avisos. Irmãos, sábado tem culto de mulheres também na Nova Jerusalém, né? É aniversário de 10 anos, né? Da União Feminina, ali na igreja do Pastor Soares, na Nova Jerusalém. É um momento bom também. Quando eles comemoraram o aniversário de 9 anos do estado de fora, eu fui. Irmãos, é algo maravilhoso. 10 anos só no departamento feminino ali na igreja de Nova Jerusalém. Pois vamos prestigiar, vamos estar ali. A Elisa sempre junto com o irmão Arno, sempre está dando cabo naqueles que não querem ir. Procure calor no meio-dia, é um momento muito bom. Amém? Irmãos, lembrando dos avisos, ditos avisos, vamos passar para a nossa pregação propriamente dita, o livramento dos verdadeiros cristãos. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 6 ao 9. Hoje eu vou estar encerrando essa parte aqui, falando sobre, falei um pouco sobre a vida de Noé, agora estou falando sobre a vida de Ló, trazendo sempre algum aprendizado sobre a vida de Abraão também, o nosso pai da fé. Então, hoje eu quero estar dando continuidade, trabalhando alguns pontos, e um deles que eu quero estar trabalhando logo nessa introdução é o porquê a mulher de Ló olhou para trás, que nós venhamos trazer para os nossos dias e pensar o que é que tem nos prendido, esse aspecto, a esse mundo, o que é que tem nos prendido a olharmos e desejarmos aquilo que já passou. Amém? Lembre-se que o propósito de Pedro não é apenas acusar ou mostrar um Deus acusador, mas também o propósito dele é de encorajar os verdadeiros e autênticos crentes a viver uma vida plena, uma vida autêntica diante de Deus, em meio ao mundo perverso, em meio ao mundo pecador. Irmãos, lembre-se que em nenhum momento é apresentado um Deus que ele só vai julgar. Não, ao contrário, vai mostrar um Deus digno de toda honra, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que julga, mas um Deus justo, que não vai julgar nada ao contrário às suas iniquidades. Lembre-se disso. Nós vimos domingo passado a trajetória de Ló junto com Abraão e o que aconteceu quando eles se separaram e os privilégios que Ló perdeu. Aqui no verso 6 de 2 Pedro capítulo 2 nos diz assim:
e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completa, tendo-os aposto como exemplo de que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia por dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação dos piedosos e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo. Senhor Deus amado, Pai de graça e Deus de poder, abra, Deus, o nosso entendimento e compreensão da tua santa palavra. Nos ensina, ó Deus, a olhar para as tuas escrituras, ó Deus, com um olhar, ó Deus, dado por ti para o nosso aprendizado, para a nossa vida diária. Que não quer ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito Santo, que paira sobre a tua igreja e habita em nosso ser. É o que te pedimos em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Irmãos, em Gênesis, no capítulo 12 e no capítulo 13, encontramos o relato da saída de Abraão da sua cidade junto com a sua esposa e seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Abraão levou seu sobrinho Ló consigo. Lembre-se que eu falei isso. Quando deixou a sua cidade e foi para a terra de Canaã. Mas Ló acabou trazendo mais problemas do que bênção. Quando Abraão, no ápice de fé, desceu para o Egito, Ló foi com ele e experimentou as grandezas do mundo, os prazeres, as coisas bonitas do mundo e também os prazeres que a carne oferecia. Quando Ló teve de escolher uma nova região para habitar, avaliou segundo o seu coração. E isso não está distante de nós. Ele avaliou segundo o seu coração e segundo o que os seus olhos haviam visto no Egito. E muitas vezes isso é o que acontece quando nós avaliamos a nossa vida de acordo com aquilo que o homem espera, não de acordo com aquilo que agrada a Deus. Abraão tirou Ló do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro de Ló. É aquele pensamento que você aceitou o Senhor Jesus e não quis renunciar àquilo que te dava prazer no mundo. Então qual foi a transformação que tu sofreu? Nenhuma. Ló escolheu viver em Sodoma. Ele poderia ter evitado a influência impura daquele lugar. Pedro não mostra Ló como exemplo de vida separada ou uma vida de santidade, mas sim como exemplo de alguém que Deus salvou da contaminação e da condenação do mundo. Em certo sentido, Ló foi resgatado contra a sua própria vontade, pois os anjos tiveram de agarrá-lo pela mão, de puxá-lo para fora da cidade. Lembra disso? Que nós vimos isso lá em Gênesis 19, que pela manhã os anjos pegaram Ló e sua mulher e suas duas filhas e trouxeram até para fora da cidade. Ló havia entrado em Sodoma e Sodoma havia entrado em Ló, e foi difícil para ele partir, igual como foi difícil para a sua esposa. Você sabe por que a mulher de Ló olhou para trás? Encontramos aqui em Gênesis capítulo 19, verso 17, a palavra de Deus para Ló e a sua família. Esse texto descreve um momento crucial da travessia de Ló e sua família para a salvação. Observe e acompanhe comigo, igreja.
Gênesis capítulo 19, verso 17. Estão comigo, igreja? Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que vocês não morram. O versículo ressalta a urgência dessa fuga, utilizando a linguagem direta e imperativa. Essa ordem não foi dada apenas à esposa de Ló, mas sim a Ló e sua família. Aqui o Senhor não falou especificamente só para um, mas para eles, para a família. O significado de uma ordem no imperativo é um modo verbal que expressa uma ordem, um comando, um pedido direto ou uma exortação. É usada para dar uma instrução, no caso do comando, ou uma orientação direta, evidenciando a necessidade de obedecer e as consequências devastadoras para aqueles que não obedecem, assim como das cidades amaldiçoadas de Sodoma e Gomorra. As instruções dadas aqui enfatizam não apenas a necessidade física de movimento, mas também uma manifestação e uma mentalidade de total desapego do que foi deixado para trás. O olhar para trás simboliza a hesitação e o apego ao pecado, a vida que leva à condenação. Aqui um aspecto que pode levar a paralisar qualquer ação em direção à salvação. É aquele pensamento de quando um pastor faz um apelo. Eu não gosto dessa ideia da pessoa aceitar Jesus. É Ele que tem que nos aceitar. E nós temos que transformar, renunciar a nossa vida com a ação dele. Mas essa ideia de quando você escuta o apelo, você se lembra do que você tem que deixar para trás, do que você tem que mudar. Eu me lembro que um momento que me pegava muito na minha decisão para Cristo era quando era essa época de carnaval, que eu gostava de ir para as festas. Aí todas as vezes que eu estava na igreja, que o pregador fazia o apelo, aí se fosse janeiro, fevereiro, eu me lembrava: ixi, mas vai ter o carnaval agora, faz tudo combinado para mim viajar. Então depois do carnaval eu assino. Aí eu ficava ali, claro, é evidente que quando o Senhor ordena, não há nada que impeça. Mas era logo que eu me lembrava. Aí quando passava o carnaval, e isso eu dizia para a pessoa que estava me evangelizando, a irmã Gardênia, ela dizia para mim: Adriano, o que foi que houve? Não foi hoje? Aí eu, pai, tinha cedo, Gardênia. E o que aconteceu? Olha, eu me lembrei do carnaval. Ela, Adriano, pelo amor de Deus. Não, mas eu me garanto que depois do carnaval, assim. E ela era aquela pessoa que me apadrinhou, insistia ali para me aceitar Jesus. Quando eu acabava o carnaval, ela começava a me convidar novamente para ir para os cultos de jovens. Aí quando ela dizia: Adriano, e hoje o que foi que houve? Eu me lembrei que vai ter a Semana Santa, quase o final de semana todo de feriado. Quando acabar a Semana Santa, eu assim. Então aqui é uma paralisia, a ação em direção à salvação. Então isso aqui foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela paralisou. A sociedade está repleta de imoralidade, especialmente do tipo de pecado pela qual Sodoma era famosa, destruindo os princípios familiares que Deus estabeleceu. As pessoas cada dia mais estão mais apegadas às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Tem criado mais amor pela desobediência do que pela obediência a Deus.
Isso é fato. Não foi curiosidade que levou a mulher a olhar para trás, para ver o fogo consumindo a cidade, mas foi porque ela estava apegada às coisas daquela cidade, aquilo que aquela cidade oferecia a ela, os prazeres, a riqueza, o conforto e a suposta liberdade que tudo isso trazia. Você sabe por que hoje, quando você passa nessas igrejas católicas, no dia 13, esse dia de Maria, as igrejas são entupidas, as igrejas católicas, e é a primeira religião que a pessoa diz que é, quando você está evangelizando, perguntando, o que é que tu é? Eu sou católico. Você manda ele rezar um credo, ele não sabe nem para onde é que vai. Porque eu sei, porque eu vejo minha mãe rezando, é muita coisa. É crer em Deus Pai Todo-Poderoso, é muita coisa. Você perguntar, eu sou católico, tu sabe rezar o credo? Ele sabe nem para onde é que vai. Olha lá se ele souber o pão nosso de cada dia. Mas é porque é a suposta liberdade que aquela religião traz àquela pessoa. Ela está livre para fazer tudo o que ela quer. Às vezes, dentro do pátio da própria igreja católica, tem uma barraquinha ou outra vendendo caipirinha, caipirosca, cerveja. Já observaram isso? Comidas típicas. É a liberdade, não tem ninguém cobrando. Você sabe por que as igrejas evangélicas hoje estão lotadas, as megas igrejas, como a Canaã da vida? Porque lá fica difícil para o pastor, para a atalaia da igreja, pastorear de perto quem está ali. Olhar como é que está a vida, perceber o porquê aquela irmã está faltando, perceber que aquela irmã só vem ao domingo. Ele termina o culto ali, o pastor, ele sai ali pela tangente, não tem aquele momento de aconselhar, de comunhão, de conversar, de dar um abraço para os irmãos. É por isso que elas estão lotadas de pessoas que não conhecem ninguém, chega da paz do Senhor e quando dá, não tem vínculo de amizade com ninguém. Portanto, a mensagem central desse texto é um chamado à ação decisiva e a fé na palavra que foi dada pela autoridade celestial, sublinhando aqui a verdadeira vida se encontra na obediência, no afastamento das ciladas do pecado. O ponto central desse texto é isso aqui. O texto aqui de Gênesis, verso 19, no capítulo 19, no verso 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No contexto indica que a mulher não apenas olhou para trás fisicamente, mas metaforicamente, indicando um desejo de voltar, ou um apego ao passado, simbolizando a resistência em deixar para trás a vida em Sodoma. A transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal simboliza não apenas o seu destino cruel e trágico, mas também uma condenação à sua falta de fé e obediência ao comando divino. Eu já trabalhei, já aconselhei novos convertidos que diziam para mim: pastor, eu nunca imaginei que ia ser tão difícil depois que eu aceitasse Jesus. Estou sofrendo preconceito em casa, estou sofrendo dificuldade no trabalho. Pastor, eu já pensei até em desistir. Aí você tem que explicar que nunca é fácil, irmãos. O nosso maior adversário, que é o diabo, ele não procura em bares, em festas, em religiões, em seitas, porque tudo isso ele já tem um deles. Ele procura dentro do nosso lar, dos nossos familiares, da nossa família. Ele procura dentro da igreja desviar o nosso pensamento daquilo que agrada a Deus, forçar uma desobediência a Deus para satisfazer o ego dele, fazer com que o homem pense que é maior do que a ação de Deus em nossa vida.
Ele não procura nesses cantos, porque esses cantos já é dele. Ele procura dentro das nossas casas. Então aqui é apresentada um poderoso exemplo das consequências da desobediência a Deus e da luta interna entre deixar o passado e olhar para o futuro. Esse é o aspecto aqui. Nós temos que olhar para o futuro. A mulher de Ló, ao olhar para trás, representa uma luta humana, uma tentação e um apego emocional a uma vida que foi destruída pelo pecado. Mas só que trazia para ela uma liberdade falsa. E essa liberdade é que o mundo nos oferece. Uma liberdade sem cobrança. É aquela ideia de um pai que prende o filho para que ele não conheça o mundo. É aquele pensamento: enquanto você estiver na minha casa, você segue as minhas regras. Uma coisa que eu vejo que meus filhos pede muito é ficar de maior. Eu não vejo a hora de ficar de maior, que eu vou poder ir para tal canto, vou poder fazer tal coisa. Um dia desse, meu filho, que fez agora 21 anos, foi 22? 21, né? 21 anos. Aí ele olhou para mim e disse assim: pai, eu desejava tanto ficar de maior. Aí eu me lembro, filho, eu me lembro. E hoje, pai, eu desejava tanto ser de menor, para me estar ali debaixo dos seus braços, do seu cuidado, escutando o Senhor mandar eu voltar para casa, escutando o Senhor dizer: você não vai, pode estar. Aí eu, por quê, filho? Porque hoje eu sei o que o Senhor passava. Hoje eu sei o que é pagar uma conta de energia, pagar uma água, uma luz. Hoje eu sei o que é eu chegar e dizer assim: pai, nós estamos sem internet. E eu dizer, e o senhor dizer: tem calma, vou ver aqui onde que foi que atrasou aqui. Se foi eu, se foi a direita, vou ver aqui. Hoje eu sei, porque eu escuto isso, mas não é dos meus filhos que eles são pequenos, mas é da minha esposa. Ela chega para mim: filho, não paga a internet não, deu cabo da energia, está aí para cortar, viu? E eu salvo para tentar conversar, resolver aí o você está vendo, filho? Aí eu vejo que hoje a Ayana, o Lucas, deseja isso. Deseja, o Michael, deseja ficar de maior, não vejo a hora de ficar de maior. Esse é o pensamento humano, trazendo para os nossos dias. Hoje nós temos a proteção de um Pai que freia as nossas ações, porque Ele não permite que nós venhamos dividir o seu amor, a sua atenção, o seu zelo. Então o nosso Pai, que é Cristo Jesus, que é Deus, acima de tudo, Ele quer que nós venhamos viver uma obediência a Ele, não aos prazeres humanos. Então realmente o nosso Deus, Ele nos põe sobre uma bola, nos protegendo, evitando que nós venhamos nos ferir. Mas essa liberdade fantasiosa que o mundo oferece, ela não quer nada mais do que nada menos que nos afastar de uma obediência a Deus. A transformação dela em uma estátua de sal simboliza uma retribuição dura, mas justa, pela falta de fé e confiança nas promessas de libertação. O Senhor prometeu que ia libertá-la. O ato de olhar para trás não apenas é uma ação física, mas um reflexo de sua hesitação e dúvida quanto ao plano de Deus, ao plano divino para a sua vida. O que foi que o Senhor disse? Foi que o anjo disse a eles: não olhem para trás, fuja para onde vocês não morram. Não foi a ordem? E a ordem do Senhor para a nossa vida é: me siga. Eu sou a água da vida. Eu sou a água que vou saciar a sua sede permanente. Eu vou te dar o fôlego da vida. Aquele que olhar para mim, o Senhor diz: olha para o Pai. Aquele que me segue seguirá o Pai. E o que é a promessa dele para a nossa vida é que Ele está preparando um lugar, uma eternidade. Aqui eu quero estar fazendo uma aplicação desse conceito da libertação cristã. A liberdade cristã é um conceito que tem sido mal interpretado por muitas pessoas.
ela não é uma liberdade para pecar, pois a salvação é pela graça e não por obras. Não é uma liberdade para ser como se não quisesse prestar conta a ninguém. Ao contrário, ela é uma liberdade que você tem que prestar conta a alguém. E esse alguém é o dono das nossas vidas, que Ele entregou a vida do seu único filho por amor a mim e a você. É a Ele que temos que prestar conta. Essa liberdade não é uma liberdade para viver sem estar debaixo ou abaixo de uma autoridade espiritual. Você tem que ter a ciência que nós estamos debaixo da autoridade de Deus. É Ele, essa autoridade é dele, não é nossa. Em contrapartida, em contraste, a verdadeira liberdade dos crentes em Cristo consiste em estar livre da culpa e da condenação que os seus pecados merecem, livres da ira de Deus. Essa é a liberdade que temos que ter. Essa ideia de uma liberdade que foi colocada no mundo, uma liberdade que você vai poder fazer tudo, aí depois se curvar, se ajoelhar e pedir perdão a Deus, se Deus perdoou. Não é assim não. Ao contrário, essa liberdade é uma liberdade que o Senhor te deu das próprias falhas, dos teus próprios pecados. É tu matar em si o teu orgulho, a tua arrogância, é tu matar em si a tua própria vontade. É tu dizer: Senhor, eu morro para o mundo e vivo para ti. Senhor, que não venha ser eu que viva mais em mim, mas a tua ação viva no meu ser. Essa é a liberdade que o Senhor nos colocou. Livres eternamente dessa ira, livres da maldição do pecado e das obras impostas pelas demandas da lei moral. Livres verdadeiramente de uma ação do homem, uma ação humana em nosso ser. Todas as vezes que nós nos lembrar dessa liberdade, lembre-se que a liberdade é uma liberdade em Cristo Jesus, não uma liberdade das suas próprias ações. Além disso, os crentes são livres do domínio do mundo, as suas tentações, livres do cativeiro, do diabo, do seu domínio, que as nossas vidas são impostas por ele, o controle, quando nós não somos controlados pela ação do Espírito, e sim pela ação da carne, os desejos mais absurdos do mundo para desobedecer a Deus. Livres do juízo de Deus, em aflições, sofrimentos e males temporais. Livres verdadeiramente de uma vida escravizada pelo pecado. Meus irmãos, você não sabe como o pecado escraviza. O pecado escraviza. Nós nos tornamos tão presos ao pecado quando não temos a ação de Deus em nossa vida, que se torna normal essa escravidão e achamos que estamos livres. Irmãos, eu trabalho em um ambiente de restaurante e quando passa o momento da hora, se torna até aquele momento da balada. Tem o momento da balada. Tem pessoas, a casa lá que eu trabalho, ela abre só 3 vezes por semana: quinta, sexta e sábado. E nesse período de férias abre toda terça. Mas sabe o que é as pessoas que vão terça, aí vão, guarda para outra casa que a gente tem, aí quinta já vai lá de novo, quinta, sexta e sábado, e domingo já vai para outra casa lá que a gente tem. Porque lá eles trabalham pegando toda a semana. Tem um restaurante que abre de domingo a quarta, aí tem onde eu trabalho que abre de quinta a sexta. Então todas as noites tem uma das casas dele aberta. Tem pessoas que vai a semana toda. A semana toda. Eu posso vir. Eu posso gastar. Não, são escravizados e acham que são livres. Escravizados pela sua má consciência, pelas suas escolhas erradas, pelo pecado. Eles não conseguem dizer não para os vícios. A perceber isso? Eles não conseguem dizer não para aquilo que
que vai desagradar o homem para agradar ou a ele mesmo ou a Deus. É aquela ideia que você não consegue dizer não para o pecado, para uma pessoa que te conduz ao erro, uma pessoa que te conduz ao pecado. Semana conversando com minha mãe, aí tem uma pessoa que julga ser amiga dela, mas todas as vezes que encontra com ela, bota ela para baixo. Nunca é aquela pessoa que elogia, sempre aquela pessoa que bota ela para baixo. Mulher, não está bem não, está com a cara estranha, teu cabelo está estranho, essa tua roupa está estranha, tua unha está estranha. Sempre bota a minha mãe para baixo. Aí o pai e a mãe, quando ela liga ou ela aparece, ela diz assim: oh, meu Deus, vai essa mulher de novo. Essa semana essa mulher passou aqui, quando ela foi embora, eu adoeci. Aí eu digo assim: mãe, minha mãe disse que não quer receber. Ou a mãe não se afasta, porque a gente cultiva amizades boas. Eu não consigo, meu filho. Eu não consigo. Ela liga, de novo vou atender, não vou atender, eu termino atendendo. Então a mãe, essa mulher conseguiu me escravizar. Não é assim, não. Não. Ela botou uma corrente na senhora. Ela não lhe faz bem e você não consegue se libertar dela. É o pecado. Ele não nos faz bem, mas nós não conseguimos nos libertar dele. Tem aquele pecado que é o pecado de estimação. É aquele pecado que nós cultivamos, nós alimentamos, nós não conseguimos nos libertar. Então essa liberdade é uma liberdade fantasiosa. Eu me lembro que o Pedro me disse uma vez que tem até o Pedrinho, que tocava aqui na igreja. Ele disse para ele: pastor, você sabe que tem até aquele buraco que a gente, no meio da pista que a gente adotamos? Aí eu disse: pastor, buraco de estimação. Toda vez que o senhor passa lá, o senhor sabe que tem aquele buraco, o senhor joga seu carro limpo. O senhor sabe que tem, o senhor não dizia. E o dia que o buraco for tampado, o senhor acha estranho. Mas olha aquele buraco que tinha aqui. Então o pecado é desse jeito. Ele se torna tão natural em nossa vida que nós achamos que somos livres, que nós dominamos ele. Que é que eu digo muito lá em casa. Aí a gente diz assim: cadê o Lucas? Ele já está lá com o escravo dele lá, o dono dele. Quem é? O celular. É o dono dele. Ele não consegue me ligar, não consegue. Você vai perceber que o celular, ele está mais próximo de nós do que aquela pessoa que amamos, do que o nosso filho que amamos, do que nossa esposa que amamos. Percebeu? Porque toda vez que alguém fala que está com o celular na mão, tu deixar ele no canto, se notar, já vai pegar o celular. Então, não é você que é dono dele, não. É ele que é o teu dono. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. De achar que estamos libertos e estamos sendo escravizados. Nós somos livres verdadeiramente no sofrimento eterno, no inferno, quando temos a ação de Deus em nossa vida. Essa liberdade nos capacita. Ela é capacitada pela ação do Espírito. E essa liberdade nos capacita pelo Espírito a obedecer a Deus por amor voluntário e não por meio do cativo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi muito cedo, meu pai me levava naquele polo de esperança. Aí tinha aqueles ronde policial, às vezes, no cavalo, numa cabine de polícia. Aí meu pai, quando a gente via, aí meu pai: Deus, você não está vendo isso também? Eles são o que aí? A polícia, pai. A polícia, pois é, a autoridade, não é? Então a gente tem que aprender a temer Deus. Aí eu dizia: pai, porque eles, quando eles estão com essa farda armada, ele pode te dar um tapa, ele pode puxar a arma, atirar em ti. Mas quando eles estão sem essa farda desarmada, é um homem qualquer, igual a você. Você não vai temer porque você não está vendo ele fardado. Não é assim? Aí eu: pai. Mas aí é onde está a questão. O temor a Deus e o temor a eles tem que ser baseado no respeito constante. Não é por meio de onde tu vai ser colocado, ou do tiro que ele vai te dar, ou
ou no castigo onde o Senhor vai te colocar por desobedecer. Aí sim, verdadeiramente, vamos estar devolvendo, retribuindo esse amor que o Senhor nos deu. Mas quando você só vem para a igreja por medo, quando você só aceitou a Jesus por medo de ir para o inferno, então não vai estar respeitando o que ele representa em tua vida, mas sim onde ele pode te colocar. Você está entendendo? Então você tem que amar a Deus voluntariamente pela ação do Espírito em sua vida. Aí sim você vai aprender a obedecer em qualquer circunstância, a amar a Deus, a amar essa liberdade. Todos esses privilégios são dados gratuitamente ao crente, com base na obra completa de Cristo em seu favor na morte e na ressurreição. Tudo isso, por causa de Cristo, podemos experimentar essa liberdade maravilhosa. Na verdade, os crentes em Cristo são os únicos seres humanos a experimentar essa liberdade real. Somos nós, mas temos que querer. A humanidade em geral vive na ilusão de ser livres, mas na realidade é escrava do pecado, do diabo, do mundo e da morte, das maldades e mazelas que o mundo oferece. A verdadeira liberdade em Cristo não nos leva ao libertanismo, não, mas sim a amar e servir a Deus e ao próximo. Somos verdadeiramente livres das demandas pessoais, das demandas do diabo, do seu julgamento, mas tornamos servos de todos com o objetivo de amar a Deus acima de tudo e servi-lo neste mundo tão perverso. Foi isso que libertou Ló. Foi ele não se prender às coisas do que Sodoma oferecia. Lembra que Pedro diz que ele ficava aflito com a conduta libertina daquele povo de Sodoma. E provavelmente sua mulher não. Ela achava normal aquilo ali. Por isso que ela achava que estava liberta. O versículo 7 aqui de 2 Pedro, capítulo 2, retrata uma intensa tensão entre a justiça e a injustiça. O autor estabelece o exemplo de Ló, mostrando que mesmo em um ambiente profundamente corrupto, Deus protege e livra os justos. Então não importa o ambiente que nós estejamos, Deus vai nos livrar. Mas para isso temos que confiar na sua promessa. Temos que confiar, como o Senhor diz, que somos peregrinos em terras alheias, que estamos aqui de passagem. Temos que confiar. Então, por que corremos tanto pelos prazeres desse mundo, pela riqueza que esse mundo oferece, pelas mazelas que esse mundo oferece? A escolha de palavras como justo é uma conduta libertina, realça a moralidade em jogo, enfatizando a provação que Ló enfrentava em meio ao mundo perverso, em relação aos comportamentos insensatos e muitas vezes inaceitável dos que o cercavam. Ele vivia ali, mas ele não se acostumava com a má conduta daquele povo. Então nós não podemos nos acostumar com as coisas desse mundo. A angústia de Ló indica não apenas o seu desconforto pessoal, mas também uma desaprovação moral em relação às práticas da sociedade. Ele, por mais que ele escolheu morar ali, ou para satisfazer o ego da sua família, ou para satisfazer o seu próprio ego, ele se arrependeu. Então, meus irmãos, não deixe com que o seu ser humano se apegue às coisas desse mundo. Não queira achar que você vai conseguir controlar a ação do pecado em tua vida através das tuas escolhas. Ao contrário, tenha escolhas não baseadas no teu coração,
ou naquilo que enche os teus olhos, mas tenha escolhas baseadas em Deus. Pedro, ele nos alerta aqui, ele alerta os seus leitores sobre a gravidade da corrupção moral e a importância de se manter fiel a Deus em um mundo que frequentemente rejeita os seus princípios. Essa é a realidade aqui. Uma vez eu encontrei com um amigo de longa data. Aí, na época que a gente se afastou mais, ele estava namorando com uma menina muito bonita. Aí eu perguntei a ele, tu casou com a Tiana? Aí ele, não, Adriano, não. Aí eu lamentei, né? Mas perdeu uma mulher daquela, uma mulher tão bonita, tão linda, uma professora, e só falava em se formar em direito também, a segunda formação dela. Aí Adriano, mas não prestava para mim não. Aí achei estranho. Aí eu, por que, Léo? Ele olhou para mim e disse, Adriano, aquilo que enche os nossos olhos, às vezes é o que causa o vazio em nosso coração. Eu olhava para ela, eu admirava ela em tudo, mas ela trazia uma dor ao meu coração que eu não iria suportar por muito tempo. Ela era uma mulher extremamente arrogante, orgulhosa, prepotente, e tudo que todas as pessoas que passavam perto dela só servia de escada. E aquele degrau que ela passava, ela achava que não precisava mais, que era uma única passagem. Quando ela pisava nele, ela olhava e ela não olhava para agradecer nada. Aí eu só quem conhecia ela. Pois é. Hoje não, hoje eu estou casado ali com uma mulher que não é tão bela, uma mulher que não é tão formosa, não enche os olhos de qualquer pessoa, mas ela enche o meu coração de uma maneira que não deixa brecha nenhuma para atuar qualquer outra coisa, para entrar qualquer outra coisa. Essa ela me completa. Aí eu entendi ali, eu admirei a maneira que ele colocou, aí ele falou, mas isso não me livrou de sofrer pela Diana. Sofri muito quando eu tive que tomar a escolha de deixá-la, muito mesmo. Não vou dizer para você que foi uma ferida que sarou logo, mas eu sei que foi algo que eu plantei, que eu não deixei cultivar para o mal, mas sim para o bem. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos querendo nos apegar àquilo que enche os nossos olhos, mas que esvazia o nosso coração. Então é esse pensamento que temos que ter. Queira aquilo que encha o teu coração e que seja demonstrado no teu olhar com um sentimento de alegria, não de tristeza. Irmãos, a palavra de Deus ela entra aqui, mas ela é cultivada aqui. E a gente não conseguimos ver o coração de ninguém. Não conseguimos ver o coração de ninguém. Mas nós conseguimos ver quando a pessoa está bem. Pela aparência, pela ação, pela alegria, pela liberdade que Cristo nos dá. Tenha isso em mente. Não deixe que o mundo lhe escravize. Este versículo aqui, ele, portanto, ele não apenas destaca uma proteção divina, mas serve como um chamado à resistência moral e, ao mesmo tempo, reforça o tema do juízo divino sobre aqueles que opta pela desobediência a Deus. Quando você não obedece a Deus, você vai se tornar uma estátua de sal e vai morrer. Mas quando você obedece a Deus, você vai ter uma nova oportunidade de servir a Deus mais uma vez e a demonstrar que as suas escolhas foram baseadas na promessa de Deus para a tua vida. Irmãos, para encerrar, o que nós concluímos disso tudo é que essa narrativa, ela se torna um aviso claro sobre as consequências de não seguir as instruções divinas, ressaltando que o apego ao passado pode nos imobilizar e nos afastando do futuro que Deus deseja para nós.
Então, quando nós nos apegamos ao passado, o que vamos deixar aqui, as coisas desse mundo, nós não olhamos para o futuro. A transformação em sal é uma lembrança de que a desobediência não apenas é um resultado em uma punição, mas também é uma perda espiritual significativa, tornando-se uma lição atemporal que não tem tempo sobre a importância da fé e da obediência diante de decisões que moldam as nossas vidas. Há quanto tempo foi que essa mulher não sabe? Há quanto tempo? Mas aprendemos que não há tempo para a desobediência. Toda desobediência desagrada a Deus. A repetição de certas palavras, como fugir, reforça a urgência de uma lembrete e uma lembrança da gravidade das circunstâncias que Ló se deparava. A destruição, a certeza deste mundo, assim como foi com Sodoma e Gomorra, e a oportunidade de escapar é limitada em nossas vidas. Só em Cristo Jesus que o homem encontra refúgio. É só nele que encontramos consolo. É só nele que temos que depositar a nossa confiança. O Senhor só julgou Sodoma depois que Ló e sua família estavam fora de lá, da cidade. Semelhantemente, eu creio que Deus só derramará a sua ira sobre o mundo depois que o seu povo estiver no lar celestial. Depois que ele buscar a sua igreja, depois que ele arrebatar a sua igreja, aí vai vir toda a desgraça que esse mundo merece. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Os irmãos, pode perceber que aquilo que mais te desagrada é a desobediência. Quando você é chefe, patrão, o que é que vai fazer tu colocar o funcionário para fora? É quando ele é um funcionário que não obedece. O que é que vai fazer tu desacreditar ou confiar em um filho? É quando ele te desobedece. Ele vai perder alguns privilégios. Se tu tem um presente para dar para ele, se tu tem um celular para dar para ele, se tu tem uma viagem para dar para ele, quando ele te desobedece, cai tudo. Não é assim? Então, do mesmo jeito é para com Deus. O que mais desagrada a Deus é a desobediência. É a desobediência. Eu me lembro uma coisa que eu aprendi muito cedo, foi não desobedecer os meus pais e não bater de frente com ele. Até hoje minha mãe fala para os meus filhos que eu fui o que menos apanhei lá em casa. O que menos apanhei. Porque eu não desobedecia, eu não peitava eles. Meu pai falava uma coisa, eu ficava virado, mas eu obedecia. As meninas não, ficavam ali teimando, ficavam questionando, ficavam chateando ele, e teimando, eu vou até ele se zangar e toma ele. Eu não, pai. Pai, o senhor não vai voltar atrás não? Já disse que não, Adriano. Aí eu perdi essa luta. Eu nunca bati de frente. Se eu aprendi que o benefício da obediência me trazer coisas boas diante de um ser que eu olhava, que eu julgava que nem tamanho de homem tinha, que era o pai Pintinho, que quando eu passei nele eu disse, olha, cuidado, pai, eu estou maior do que tu. Aí ele olhou para mim e disse assim, a operação seu que passou de mim é ponte, viu? É ponte, não serve para nada. Aí eu não tinha jeito. Então eu aprendi que ao obedecer um serzinho deste tamanho, me trazia alguns benefícios. Então, porque eu lhe disse obedecer àquele que me trouxe tudo que é Cristo em minha vida. Trouxe tudo. Me trouxe a vida, a razão de viver, o motivo porque eu respiro, me trouxe tudo. Então, por que eu vou desobedecer a Ele? O importante para o Senhor é nos tornar obedientes à sua palavra. Então, você ordenou, segue em frente. Não se apega às coisas desse mundo. Não olha para trás.
que tu estás aqui de passagem, tu é peregrino. Eu fui preparar um lugar e vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja. Então, por que eu vou desobedecer? Temos que aprender a amar a Deus acima de tudo, amar ao Senhor acima de tudo. Amém? Vamos ficar de pé e orar e agradecer ao Senhor. Irmãos, quando tudo isso parece incerto, quando todas essas coisas do mundo parecem incertas para as nossas vidas, lembre-se que Deus governa cada segundo da história do mundo. Ele não apenas conhece o amanhã, Ele conduz. O fogo virá em breve, mas você está preparado, porque o Senhor te protege. E se você não estiver, se pergunte: será que eu estou preparado? Se não estiver, arrependa-se e confesse os seus pecados ao Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. Amém? Oremos. Senhor Deus amado, Pai de misericórdia, Deus de bondade, como é bom, ó Deus, entender a tua santa palavra, Pai. Aplica ela, ó Deus, em nossa vida. Ó Pai amado, nos leva para os nossos lares em paz. Nos ensina, ó Deus, a te obedecer acima de tudo, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a cumprir a ordem divina e não olhar para trás. Se tu mandar, segue, nós venhamos seguir, ó Deus. Se firma, ó Deus, se tu nos ordenar, firme-se na minha palavra, nós venhamos nos firmar. Ó Deus amado, aplica, ó Deus, a tua palavra em nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida hoje e eternamente. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite a todos. Desde já quero estar agradecendo a direção de culto, as pessoas que estavam envolvidas na ação do culto essa noite. Amém? Não se esqueça que amanhã nós temos um compromisso aqui.